Nós, agora para falar de um problema que está preocupando demais quem usa o transporte público em São Paulo, é vandalismo, é retaliação de empresas de ônibus que foram afastadas do serviço público. As autoridades de segurança do estado de São Paulo ainda não sabem dizer o que está acontecendo. O fato, Renan, é que mais de 300 ataques de pedradas contra ônibus, inclusive hoje uma mulher ficou ferida, quebrou o nariz. A gente tem a imagem, vamos colocar para quem está acompanhando pela live e também pela Band News TV, vamos ouvir, ó. Essa mulher está dentro de um ônibus e a imagem da câmera de segurança do ônibus mostra, ela está bem perto da porta de entrada, é um ônibus articulado, mostra um rapaz, a câmera do lado de fora também registra um momento em que a pedra é arremessada na direção do ônibus e acerta em cheio a cabeça dessa mulher. A gente consegue ouvir os gemidos dela, ela começa a chorar, um outro rapaz fala, fica calma, calma aí, e pega o celular dela que voou com o impacto dessa pedrada no rosto dela, o celular cai, e a gente, para quem está nos acompanhando por imagens, consegue ver que a gente borrou o rosto dela, porque a imagem é muito forte, do rosto completamente ensanguentado dessa moça. E essa pedra que foi atirada estilhaçou, quebrou totalmente a vidraça do ônibus, passa muito perto de atingir a cabeça dessa mulher, atinge o nariz, ela teve uma fratura no nariz, o chão do ônibus fica manchado ali pelo sangue e os passageiros atordoados ficam tentando ajudar essa mulher. Mais um ataque, os números indicam mais de 300 e a gente não tem o número exato porque os números não são só apenas da capital paulista, mas também de cidades do entorno aqui de São Paulo. Os números de Osasco estão defasados, a conta estava em 307, mas os números de Osasco estão defasados. As próprias autoridades do município já disseram que esse número vai aumentar, que deve estar mais próximo de 400 ataques do que de 300. Então, a gente está falando de um número que vem a cada dia aumentando em pontos diversos da capital e região metropolitana, os ônibus sendo atacados, as pessoas em perigo de vida, né, de morrer, porque um ataque com uma pedra como esse que a gente acabou de colocar no ar poderia ter atingido a cabeça dessa passageira e poderia ter causado algo ainda mais grave e ainda sem uma explicação do que está por trás disso, né, Renan? Esse caso, gente, só para arrematar aqui, ele aconteceu já há alguns dias na Avenida Washington Luiz, na Zona Sul, perto das 10 horas da noite. Hoje teve uma coletiva de imprensa convocada pela Secretaria de Segurança Pública. O delegado Ronaldo Saeg diz que se trata de uma investigação peculiar, porque não tem um padrão. São diversos ônibus de diversas empresas em diferentes cidades, o que traz, segundo as autoridades de segurança, uma demora nesse trabalho. Vamos acompanhar o que ele disse. Esses ataques não revelaram, por hora, um propósito, o que é típico de facções criminosas. Nós trabalhamos com outras hipóteses, que já foram até ventiladas pelos órgãos de mídia, que é a questão de desafios. No entanto, nós temos monitorado, por meio de um órgão de inteligência cibernética, as ações em plataformas digitais ou redes sociais, e até agora também isso não revelou algo de concreto. Mas é algo que a gente também tem ficado de olho para ver se isso tudo vem disso que tem sido aí um problema social, familiar e de polícia, que são os desafios de internet. Essa hipótese de um desafio da internet, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já tinha levantado. Hoje, houve nessa coletiva, nessa entrevista, a preocupação de afastar a hipótese de uma ação coordenada do crime organizado, de facções criminosas que atuam em São Paulo. E aí se levantou como uma outra possibilidade a ser investigada, a possibilidade de ser uma retaliação de companhias que prestavam serviço de transporte público na região metropolitana e que foram afastadas. Agora, a gente não pode esquecer que as companhias afastadas foram afastadas numa investigação de serem companhias onde havia uma forte atuação do crime organizado. Então, há muitas dúvidas em relação a isso e uma necessidade urgente de ter uma resposta, de chegar a essas pessoas que estão atacando os ônibus e colocando a vida das pessoas que usam o transporte público em perigo. Por enquanto, muito mais ponto de interrogação do que, de fato, um caminho que mostre respostas e que garanta a tranquilidade à população, que é o que a gente precisa.